Eu vou compartilhar o link da reunião fora aqui. Tem gente que ainda não consegue entrar. Deixa eu ver. Tá aqui. Pronto. Ok. Aí deixa eu pegar o nosso material. Acho que será que é esse? Não, isso aqui. Não, isso aqui não é. Poxa, espera aí que eu não tô me lembrando. Onde eu coloquei? Espera aí que eu acho que eu vou pegar daqui mesmo, do nosso arquivo. Aqui, achei. Hum. Pronto. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Professora Andréa. Estamos aqui em mais uma aula sobre superestrutura, sobre pontes, tá? Tá aqui o material já. Vou compartilhar com vocês, tá, gente? E nossa metodologia, como eu falei para vocês, teve uma alteração de roteiro, né? Quanto à avaliação, né? Que aí ficou trabalho 1, porque já tinham cobrado a V1 e falaram para passar a V1, aí fica como trabalho 1 e o trabalho 2, tá? E assim, gente, a nossa o nosso trabalho final, ele vai ficar para o dia que é o último trabalho, que eu vou fazer a média das notas, tá? Vai ficar para o dia 13 de junho. Dia 6 eu vou fazer a conclusão, tá? Dia 6 de junho, a nossa conclusão. E no dia 13 é o trabalho final. Vai ser aquela metodologia, gente. Eu vou passar o trabalho, né? Pelo. Aí vocês vão acessar pelo BDQ, ou eu vou passar para vocês. Mais fácil passar pelo PDF. Aí vocês vão ter um tempo para me enviar, tá? De forma que nenhum de vocês fiquem prejudicados e que todos entreguem o trabalho, tá, gente? Que eu vou somar com o outro para dar tudo certo. Essa disciplina, uma das últimas disciplinas de vocês, tá? Fala, pode falar. E na questão, assim, porque dia 13 seria, eu não sei se seria a V3, Não, não vai ter a porque V3. então, mas assim, se não atingir a nota, assim, Uhum, possível, não tem nenhuma outra chance, porque dia 13 já seria o último dia, né? uhum. Assim, Vitor, porque assim, essa disciplina tá como
nota final, entendeu? Tá como nota final. Se tu não atingir, eu vou passar um outro trabalho, mas, assim, com um prazo diferenciado dessa V3, tipo, até o quase finalzinho de junho, entendeu? É assim. Professora, eu acho que se houvesse a V2, no caso, acho que seria no dia 6. É, que não vai ser a B2, tipo, a nota de vocês de ponte tá um prazo mais estendido, tá NF, que teve alteração, né, aí, tipo, entrega final até 20 de junho, entendeu? Tá assim, não tá aquele cronograma todo apertado de AV1, AV2 e AV3, entendeu? Aí, dia 6 a gente vai fazer tipo uma finalização, eu vou explicar para vocês como eu trabalho e na outra semana acessa ou eu já passo o trabalho para vocês, porque teve essa alteração, né, eu já passo para vocês me entregarem, tá. Naquele primeiro trabalho, não se alguém não fez foi só o Vitor, mas eu acho que todo mundo fez esse primeiro trabalho. E teve alguns que sumiram, gente, que não aparecem mesmo, que aí não tem. Eu fiz sim, fiz. Tu fez? Ah, então acho que se tu fez, tá tranquilo, entendeu. Só alguns que, tipo, sumiram, que não não apareceram, assim, nem nunca, sabe. Mas, a maioria que está aqui, está presente, acho que graças a Deus deu tudo certo, entendeu. Aí vai ser assim, aí tipo, não é a V2 essa aqui, é nota final, aí dia 6 eu vou fazer um desfechozinho, falar, explicar como é que vai ser o trabalho, aí ou vocês acessam semana que vem, eu mando para vocês, e aí vocês vão ter o tempo para fazer e me devolver, entendeu. Vai ser assim, tá. Aí gente, deixa eu ver aqui o chat, acho que só deram boa noite, tá, o Jamílio, o Renan, tá. Aí aqui, gente, assim, o esse material aqui que eu entreguei para vocês, unidade 2, que é o material que a gente vai utilizar, tá, que é o nosso material base da V2, vai ter um materialzinho de espessura de laje, um complemento, tá. Mas assim, ó, vai ser basicamente esse material de cálculozinho, sabe, tá. Só dia 13, só dia 13, Professora, Jamília. Oi, pode eh, falar que quando a eu senhora falou trabalho, a senhora falou daquela prova que a gente fez? uhum, é isso mesmo. Ah, então tá, porque eu já estava em dúvida, porque eu não lembro de ter feito trabalho nenhum. Tá, não, foi aquela provinha lá que tu devolveu. Tu devolveu, não foi? Sim, acho que já a senhora já devolveu corrigida. Tá, isso mesmo. Tá, não, quando tá fazendo a V2, aí eu já vou passar o trabalho final para fazer esse lançamento. Aí, quem, ficou faltando, teve problemas, não entregou, alguma coisa do tipo, eu passo um outro trabalho para fazer o lançamento final. É assim. Aí, aqui, gente, bora seguir aqui para o conteúdo. Bem, primeiro, gente, igual aquela metodologia lá da primeira unidade. O que é a linha de influência, o que são as envoltórias de solicitações, tudo isso, são conceitos que tu tem que aprender, que tu tem que saber relacionado a pontes, tá. Então, bem clássico de linhas de influência. A linha de influência ela traça esse diagrama de carregamento. Através do carregamento, gente, o que a gente vai fazer? O dimensionamento das ações, mas o dimensionamento das ações, saber a magnitude dela e as dimensões dos elementos estruturais, tá?
Então, aqui a linha de influência é o diagrama, tá? Que a gente vai conhecer. E também, gente, na semana passada, eu falei para vocês sobre essa expressão aqui. Quando falar sobre combinação última de ação, a gente vai falar tem essa expressão, tá? E também assim, gente, tu olha essa expressão ela é uma expressão que já foi utilizada lá no concreto armado, porque é NBR 8681, tá? E a gente fala de força característica das ações, tá? É através disso que você vai conhecer a aplicação de força no elemento estrutural em questão lá. Porque, assim, os elementos, eles constituem o sistema, tá? Voltando para cá, gente. Os elementos são a fundação, aqui, pilares, mesoestrutura, viga, laje de transição, os aparelhos de apoio, e a superestrutura, ou supraestrutura, é a laje com as vigas, que a gente chama de tabuleiros, tá? Então, assim, eu tenho uma aplicação de força que vai gerar um carregamento, que aí eu vou fazer a questão do dimensionamento desses elementos, tá? Como eu falei para vocês, antes de mais nada, é saber os carregamentos, tá? Aí aqui, mostrei para vocês também na semana passada, tá? Eu vou falar assim de uma forma bem rápida, porque eu não vou voltar ao que eu falei na semana passada, tá? Mas assim, gente, resumindo, tu olhar assim, professora, essa expressão aqui muito grande, eu não estou conseguindo compreender, eu não estou conseguindo entender. E assim, eu sempre falo para vocês que o meu objetivo é ser o mais simples possível para te poder entender. Não adianta eu colocar várias coisas complexas aqui e tu não entender como é que funciona. Assim, gente, quando a gente vai fazer uma aplicação no programa, a gente vai colocar os dados. Os dados são as combinações de quê? De ações permanentes e ações principais e as variáveis. É como se a gente pegasse essas solicitações e tipo, misturasse, assim, colocasse numa escala macro, para verificar qual a intensidade dessa força, tá? Não é à toa, gente, assim, que também quando a gente vai fazer um dimensionamento de uma estrutura, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, dependendo daquela magnitude, não esquecer, por exemplo, da força do vento. Porque, gente, lá atrás, em umas aulas, eu falei para vocês. Porque o projetista estrutural ele levou em consideração as ações, a carga própria, tá? Mas ele esqueceu de uma ação variável de muita importância, que é a questão da carga de vento. Em frente a um rio, gente. Então, assim, isso é uma combinação última de ação. É quando eu tenho a carga, que é o peso próprio, e eu vou esquecer, por exemplo, uma ação variável, que é vento, alguma outra da tabela, entendeu? Então, assim, o mais importante de tudo isso é o vento, principalmente em regiões assim, gente, de uma carga de vento muito grande, como é o caso assim, frente a um rio, a uma praia, tá? E que são aquelas correntes de vento que vêm do oceano, tá? Rio, mar e oceano, ou praia, mar, oceano. Aí tem essa magnitude, tá? Aí aqui, gente, quando eu falei dessas expressões, eu falo dessa mistura de ação principal e ações variáveis, todas unidas numa expressão, tá? Aí aqui, sobre combinações últimas das ações, está falando assim que os coeficientes de ponderação são obtidos das tabelas a seguir, adaptadas a partir da NBR 8681 de 2003. Então, aqui, na tabela 5, os coeficientes de ponderação das ações
permanentes, diretas, agrupadas, que são as combinações normais, tá? Que aí a gente coloca o tipo de efeito desfavorável e o favorável. Isso aqui nada mais é do que coeficiente de segurança, tá? Quando a gente coloca assim, sempre a opção é pelo desfavorável, porque é a carga maior, tá? Aí está dizendo que são considerações grandes pontes, aquelas que o peso próprio da estrutura supera 75% do total das ações permanentes. E a partir disso, eu tenho os tipos de ações que a gente fala que entra no rol lá das cargas variáveis, que são efeitos da temperatura, do vento, a truncada, é quando diz que são ações variáveis cuja distribuição de valores máximos é truncada por um dispositivo fixo, limitando assim o seu valor, quando eu tenho um coeficiente de redução nesse meio, tá? Aí eu vou. Deixa eu maximizar aqui para vocês. Esses aqui são mais os primeiros. Aqui, gente, falei para vocês sobre esses coeficientes que nós vamos utilizar depois. Todas essas tabelas vão ser utilizadas, tá? E ainda sobre combinação última de ação, eu tenho aqui, gente, essas duas expressões aqui, só que uma primeira é o peso próprio da estrutura que ele fala, né? O peso próprio da pavimentação, o peso próprio da estrutura em si, que envolve todos os elementos, envolve os revestimentos, tá? E na segunda caracterização aqui, o FGDF, que fala que é o peso próprio de guarda-roda, guarda-corpo, passeio e defesa, tá? Aí aqui, gente, numa segunda parcela, aqui eu tenho o FQMOV, que são as ações referentes à carga móvel, tá? Que é uma ação variável, tá? E ademais eu tenho a questão da aceleração, e aqui nessa segunda expressão ele inverteu, assim, se for o caso, tu vai fazer vou passar uma questão sobre expressão, mas assim, eu vou colocar um roteiro, sabe, de como é que vai ser, e vou te dar a tabela dessas ações, tá? De acordo com a norma. De acordo com a característica da ponte, de acordo com a característica da região, e aí tu vai fazer uma aplicação, vai ser uma aplicação de expressão, uma aplicação de fórmula. Colocar cada um no seu local e descobrir os valores, tá? Aí está dizendo aqui, combinações quase permanente de serviço. O que é essa combinação quase permanente de serviço? Gente, assim, uma linguagem assim, bem clara, assim, eu estou falando para vocês aqui, que são efeitos de longa duração em serviço, como de verificação de deformação e flecha nos elementos. Aqui está dizendo que são as ações a longo prazo, né? Está dizendo de longa duração em serviço. E, assim, eu estou colocando aqui situações de serviço, não o último. O último é questão de ruptura total. O de serviço, não. É trinca, é fissura, não chega muita rachadura, mas não chega a cair, entendeu? Então, assim, combinações quase permanentes de serviço é ELS, tá? Por isso que eu perguntei para vocês sobre na prova 1, né? Para vocês se lembrarem sobre estado limite último e de serviço, tá? Então, aqui eu tenho, portanto, a consideração das ações das combinações quase permanentes será definida pela expressão. Então, assim, gente, essas expressões aqui são expressões do completo armado e são, assim, o tema, o estudo de caso vai ser ponte, tá? Não tem muita coisa, assim, diferente. O elemento principal, ponte, tá? Aí aqui, frequente de serviço, olha aqui, gente, mas, assim, uma situação de conceituação. Está dizendo que essas combinações são utilizadas na verificação de abertura de fissura. Está aqui, olha, abertura de fissura.
e verificação à fadiga, determinada pela fórmula a seguir. Olha a fórmula dele, gente, tá aqui, ó. Eu tenho o somatório, aí tá dizendo que, olha aqui, percebe que ele te dá a expressão aqui e te dá o nome dele, olha. São valores de cálculos das ações para a combinação frequente de serviço. O que é essa frequente de serviço? Verificação, você vai abrir fissura? Não, isso aí com frequência, assim. O objetivo de um elemento estrutural ponte é sempre eu tentar evitar essa questão de fissura, gente. Essa questão de fissura dá desconforto ao usuário, tá? Aí eu tenho os coeficientes de redução, tá? Por que, professora, coeficiente de redução? Gente, isso aqui tudo, ele é muito maximizado, assim, entendeu? Ele é muito, eu tenho que ter um grau de segurança muito grande, entendeu? Aí, assim, o coeficiente de redução, ele reduz pouquinho a coisa, tipo, a gente fala que faz um acerto na força final, na carga final, tá? Aqui, vocês já perceberam uma coisa, gente? Eu tenho aqui uma fórmula principal e da fórmula vai gerar expressões, tá? Por que, gente, acontece isso? Eu tenho uma fórmula macro, dessa fórmula vai gerar expressões, porque é cada tipo, é cada situação, é cada caso, tá? Então, assim, por isso que eu tenho uma fórmula principal e essa fórmula gera as seguintes expressões, tá? Aí está dizendo assim, combinações frequentes de serviço, avaliação da abertura de fissuras, as duas primeiras condições de combinações frequentes, consideradas na avaliação da abertura de fissuras, geram as seguintes expressões. Ele fala assim, gente. Aí eu tenho aqui a primeira combinação frequente de serviço, com a carga móvel como carga variável principal e vento como secundária. E já aqui eu tenho o vento como carga móvel principal e a carga móvel como secundária, viu? Faz as duas expressões assim. Então, assim, eu vou colocar uma situação para ti e primeiro eu quero a carga móvel como variável principal, o vento como secundária e depois o processo inverso. Aí, com os dados, você vai fazer a substituição, a troca, só. Aí, aqui eu mostrei para vocês também. Serviço. Aqui eu tenho o fator N, gente, que fala. O fator N é assim, eu tenho o peso do teu carro. Então, assim, para me dimensionar o pavimento, eu vou ter que fazer um cálculo do número M, ou seja, do número N, ou seja, qual é a carga necessária para realizar um projeto de pavimentação, revestimento, base, subbase, além o cálculo da laje e o cálculo da laje, tá, gente? Não entra nesse estudo do cálculo do fator N, que é disciplina de estradas e rodagens, tá? 2. Aí aqui eu tenho verificação da fadiga, que fala as duas condições de combinações frequentes consideradas para essa questão aí da fadiga. Peraí, deixa eu tirar isso com você. Devem empregar coeficientes de redução, tá? Então, por que, gente, aplicar esse coeficiente de redução? Por conta dessa escala macro que faz um ajuste, um acerto, uma correção, tá? Isso aqui é uma tabela que também lá na frente a gente pode utilizar, tá? E isso aqui, gente, nada mais é, como eu sempre falo para vocês, isso aqui está tudo na norma, isso aqui é 861, e também a norma sobre a aplicação do item pontes, estudo de caso sobre pontes, tá? Que tem como base. E ainda sobre combinações frequentes. Boa noite. E também sobre as. Pode falar. Professora, eu entrei em contato com o coordenador, que eu tinha entregue minha prova para a senhora, só que a senhora não confirmou na data lá se tinha chego. Aí ele ficou de entrar em contato com a senhora. Ele chegou a falar alguma coisa com a senhora comentar? Não. Quem é o teu coordenador? Deixa eu ver o nome dele aqui.
Não, é porque de cada unidade tem um. Como é, professora? Não, é porque de cada unidade tem um. O que fala direto Tá. comigo é o. Legal. Não, assim, o que fala comigo direto é o Eric. Eu não sei com quem tu falou. Eu vou fazer disso, então. No final da aula a gente conversa. Pode ser? Tá bom, pode ser. Mas tu me mandou pelo chat? Foi. Foi? Tá, a gente conversa depois. Tu me chama de novo pelo chat. Todos que me chamaram pelo chat, eu respondi. Não estou me lembrando do teu nome. Tá? Tá bom, professora. Tá bom, Pedro. Muito bem. Tá. Aí, gente, ainda sobre questão de combinação frequente de serviço. Aí tem isso daqui que vocês estão vendo aqui, verificação da fadiga, tá aqui. Verificação da fadiga. A verificação da fadiga é a expressão para verificação realmente se a aplicação de carga está demasiada. Porque, assim, uma aplicação de carga pode ocasionar trinca ou fissura. Pode ocasionar, assim. Aí, então, assim, aquele velho ditado, né? De água mole, pedra dura, tanto pode ter que furar. É o caso do elemento estrutural concreto. Se o elemento está muito fadigado, pode acontecer, por mais que o nível de segurança esteja na média, esteja um nível de segurança bacana, pode apresentar um problema futuramente. É por isso que a gente fala daquela questão da fluência. Fluência é uma aplicação de carga durante todo o período de vida útil do concreto. E o concreto ele envelhece. E aí, essa fluência ela pode provocar trinca e fissura futuramente quando o concreto estiver envelhecido. Tá? Então, aqui, verificação da fadiga. Terceira combinação frequente de serviço é teste de frequência com a carga móvel como carga variável principal e vento como secundária, tá? Então, assim, eu tenho uma quarta combinação frequente de serviço, que é o F4D, secundária, a seguinte expressão. Aí eu tenho essa inversão mesmo, tá, gente? Que fala primeiro a carga móvel como variável principal e evento como secundário, e depois eu tenho invertido os conceitos, tá? Aí aqui, combinações raras de serviço, ou seja, a gente raramente pode acontecer assim, sabe? Mas assim, o raro não é excepcional, tipo guerra, cargas de vento, aquela questão de tsunami, não é raro mesmo, sei lá, questão de explosões, assim, entendeu? É algo que é meio assim provável de acontecer, mas eu tô te falando, tipo, aqui no Brasil é totalmente provável terremoto, mas acontece, pode acontecer, entendeu? Aí está dizendo assim, combinações raras para verificar se vai ter ou não fissura. Aí fala aquela mesma situação. Primeira, carga móvel como variável e a segunda como vento como secundária. E depois, o vento como variável principal e a carga móvel como secundária. É necessário, quando eu fazer o dimensionamento, gente, é necessário sim fazer essas duas formas, assim, esses dois balanceamentos, tá? E esses nomezinhos aqui que tu tá vendo, professora, que PP, peso próprio, pavimento, essa questão das defensas, guarda-corpo, a questão da movimentação, o FA, o QV, então, volta aqui, tá aqui em frente, tá, gente? Porque como essa disciplina é uma disciplina que lá é da norma, essas coisas, então, assim, tipo, tento fazer de tudo para organizar, para fazer ficar didático para vocês. Olha, frenagem, aceleração, pressão do vento, carga móvel aqui, olha. QV, não, tá aqui, olha, QV, carga móvel.
frenagem e aceleração, a carga do vento aqui. Então, assim, cada um, não sei cada qual, tá, gente? Aí tá aqui. Isso aqui que eu estou te mostrando para ti é trecho da norma. Aí eu tento fazer o mais dinâmico possível, gente, que é chato mesmo. Se eu pegasse a norma em PDF, Deus livre, Deus, vocês iam dormir aí do outro lado, gente. Olha, aqui, falei dessa na aula passada, né, gente? Eu gosto muito de mostrar esse desenho em 3D da superestrutura longarina. Gosto muito porque, assim, é um sistema de travejamento, é a explicação mais completa de pontes em sistema de concreto armado, tá? A base da concepção estrutural é essa daí, tá? A base da concepção estrutural é essa. Os esforços solicitantes deve-se separar as ações provenientes de peso próprio e as ações permanentes das ações variáveis, tais como veículo tipo. Veículo tipo é o veículo mesmo, gente. Só que assim, veículo tipo que a gente fala que é porque a gente faz como uma carga só, entendeu? E se for carro de passeio, é o carro de passeio. Não vai, carro tal, carro X, carro Y. Não, é veículo tipo, tá? E aí está dizendo assim, os esforços provenientes das ações permanentes são determinados por meio da discretização da estrutura em elementos de superfície, a laje, no caso, e elementos lineares, vigas e pilares, tá? Elemento de superfície, lá o conceito lá é de estrutura de concreto armado, laje e elementos lineares, vigas e pilares, tá? As lajes e as transversinas descarregam suas ações diretamente sobre as longarinas da ponte, tá? Tá dizendo que as lajes e as transversinas, tá? Aqui, olha, gente, TR transversina, tá? TR. Aqui, olha. Aí tem, tipo, essa viga aqui é uma viga de travejamento desse pilar com esse. Aí em cima dela tem uma transversina. Aqui, transversina 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gente, sobre identificação de elementos estruturais, é necessário, tá? Por quê, gente? É a nomenclatura, é a identificação. Tipo, tu vai fazer uma tabela, tu vai ter uma tabelinha, tipo uma memória de cálculo de solicitações, e, né, por exemplo, a TR5, ela tem uma dimensão, ela tem uma solicitação, ela está apoiada na longarina 1 e 2, entendeu? Então, assim, tem tudo isso. A TR8, ela é tipo uma transversina em balanço, junto com a TR1. Então, assim, todas essas características têm que ser mostradas. Ali, gente, pilar, aí tem a viga de cintamento ali, ó, a viga lá de baixo, viga de cintamento, tudinho. Tipo, exercendo a função de travejamento, tá? Aí tá dizendo as lajes e as transversinas descarregam as ações diretamente sobre as longarinas da ponte, tá? E, por fim, eu tenho aqui essa parte aqui de conceituação, tá, gente? Essa figura aqui de baixo, gente, essa daqui eu gosto muito dela, assim. É uma figura, que ela é uma figura base, tá? Da nossa disciplina, tá? Eu tenho aqui esse aterro de acesso, transição, tá? Eu tenho aqui o viaduto de acesso, que é este daqui, superestrutura, o viaduto de acesso e o aterro de acesso que está aqui. Aqui, compondo os pilares, eu tenho a mesoestrutura, tá?
os pilaretes, tá? Mas a conceituação diz que do nível do solo para baixo é fundação e do nível do solo para cima é mesoestrutura, tá? Aí eu tenho o aterro de acesso aqui, tá? Eu tenho os viadutos de acesso, a superestrutura e o viaduto de acesso, que a gente fala, tá? Aqui sobre o estudo do comportamento estrutural de uma ponte, pode ser dividido em duas etapas. A primeira, a análise da distribuição de esforços na direção transversal da ponte. A direção transversal é aqui, ó. É você olhando de frente para a ponte mesmo. Você aqui na frente mesmo, a direção transversal. É a seção transversal dela. Então, assim, a distribuição ela é feita tanto assim como ao longo da ponte, tá? Aí diz assim, análise da distribuição de esforços na direção transversal da ponte, que depende do tipo de seção transversal. Então, eu tenho esse tipo de seção transversal, este daqui. Eu tenho esses três tipos de seção transversal de ponte, tá? E depois eu tenho aqui, gente, a análise do efeito das ações equivalentes, que são determinadas a partir de esforços na direção transversal no sistema estrutural principal, tá? Eu tenho aqui a questão dos efeitos das ações equivalentes ao longo da estrutura. Um é aplicado aqui na seção transversal e o outro que é aplicado aqui ao longo da estrutura, tá? Deixa eu passar aqui. Eu tenho aqui distribuição de cargas e envoltórios de solicitações nas longarinas, tá? Eu tenho aqui o veículo tipo, que a gente fala, que a gente também vai falar futuramente como trem tipo, tá? Que é essa aplicação que tu tá vendo aqui em cada eixo vai ser simplificado em uma carga única, tá? Vai ser simplificado numa carga única. Então, eu tenho esse cálculo a partir do eixo que tudo vai gerar uma carga só, tá? É como se fosse essa placa aí de baixo que você está vendo, tá? Aí diz assim, para o cálculo de cada viga principal, longarina. Olha aqui, gente, viga principal, longarina. Olha, tá? A viga secundária é a transversina. Então, assim, a longarina é ao longo da estrutura, tá? Aí está dizendo, para o cálculo da viga principal, longarina, que é essa viga que vem aqui embaixo, ao longo da estrutura, é necessário colocar o veículo tipo na posição mais desfavorável, ou seja, na posição em que a carga móvel produz a pior solicitação. Então, assim, eu tenho a passagem desse veículo em cada ponto daqui, em cada ponto. A pior situação é onde tem menos apoio e onde tem maior atuação de carga. Digamos que aqui, olha, gente. Aqui, olha. Uma pior situação aqui no meio, para gerar a questão da flecha, ou aqui nesses pontos. Digamos que nessa região aqui não é uma pior situação. Por quê? Porque está bem apoiada, tá? Porque está bem apoiada. Aí aqui fala assim, para o cálculo de cada viga principal, longarina, é necessário colocar o veículo tipo na posição mais favorável, ou seja, na posição em que a carga móvel produza uma pior solicitação, tá? Aí está dizendo que a produção das cargas móveis entre as vigas do tabuleiro depende da rigidez das ligações transversais, realizadas pelas transversinas e pelas lajes, tá? Aqui, olha. Aqui tá meio coisa, mas tá vendo? Transversina aqui, ó. Transversina. E a laje aqui, ó.
laje. A transversina, ela tá aqui embaixo, olha, gente, e a laje tá aqui em cima. Se eu fazer só a laje, ela pode não aguentar. Então, a transversina é a viga secundária, tá? Estamos no estudo de distribuição de carga e envoltório de solicitações nas longarinas, tá? Então, assim, gente, como eu falei para vocês, a AV2 eu vou colocar situações que foi assim, um pouquinho mais de a prova 2, tá? A prova 1 foi conceitos para te fixar elemento de ponte, tudo isso. Só que a prova 2, eu já vou colocar questões elaboradas com base nisso aqui, tá? Com base nesse material aqui, tá? Então, ou um cálculozinho de solicitação, principalmente isso. Vai fazer um cálculo de linha de influência, tá? Distribuição de cargas em envoltório de solicitações nas longarinas. Aqui, gente, só para relembrar aqui, olha, o conjunto formado por vigas principais e transversina está aqui, olha, o T aqui. Ela está aqui, olha, está bem aqui. Aí a viga principal é a longarina, ela está bem aqui, a viga principal, olha. E a transversina está bem aqui, olha. Geralmente a transversina ela é mais. Não, geralmente não, a transversina ela é mais esbelta, tá? É necessário até isso para uma questão de peso próprio, economia, ou várias situações, tá, gente? Olha aqui a viga de cintamento aqui embaixo que eu te mostrei. Então, está dizendo assim, esse nome aqui é a grelha, a gente fala, tá? A análise estática dessa grelha permite que sejam determinadas as solicitações atuantes para cada viga principal. Viga principal é longarina. Então, assim, o estudo, olha, aqui embaixo vocês estão vendo uma ponte, tá? Ela não está sobre o rio, ela é pré-moldada, e aí eu tenho aqui a atuação aqui da instalação das longarinas para depois a transversina, ela já está aqui, tipo, nesse pré-moldado, nesse sistema encaixe, gente. Ela é bem interessante. Esse aqui é bem moderno mesmo. Eu não tinha visto. Aí já tem esse sistema de ancoragem aqui, já da transversina aqui, tá? Deixa eu passar aqui, gente. Mas olha aqui esse sistema de grelha, como eu falei para vocês. A principal preocupação é cálculo da viga principal, que é a longarina, tá? Nesse, nesse, nesse slide aqui, já a gente está nesse tema de dimensionamento da superestrutura. A gente está dimensionando a superestrutura, tá? A questão da fundação, gente, é o laudo de sondagem, é a sondagem para verificação do tipo de solo, tá? Primeiro, gente, antes de mais nada, é calcular a superestrutura. Porque caminho das ações, de cima para baixo, é aplicado no tabuleiro, tá? É aplicado em outros condicionantes, por exemplo, que é o vento, tá? Então eu tenho tudo isso. Aí tá dizendo que tem uma sequência de análise, gente, sobre o tema distribuição de cargas e envoltórios de solicitações. Eu tenho essa sequência de análise, tá, gente? Aí, só me dá um segundo só para me pegar um casaco aqui, gente, que tá esfriando.
Oi, vocês estão me escutando, gente? Não, Sim, né? Sim. Ah, tá. Tá bom, que bom. Que eu fechei a Tá sim, câmera. professora. Oi? Estamos lhe ouvindo, sim. Ah, tá. Não, que eu fechei a câmera. Aí agora que eu olhei, eu falei, o microfone tá fechado. Será que a gente estava me escutando? Tá, peguei só um casal que tá me esfriando aqui, gente. E olha que tá. Aqui é um roteiro. Eu tô trazendo passo a passo para vocês. Falo para vocês olharem, dar uma lida nisso, entendeu? Porque depois a gente vai seguindo com o roteiro de cálculo. Aí aqui eu estou mostrando o passo a passo. Pena, tá? Aí aqui, simplificando a sequência da análise. Aí fala assim: calcula-se a distribuição transversal das cargas, tá? Seção transversal é tipo, a gente está aqui mergulhando assim de frente, tá? Determinada para uma seção próxima ao meio do vão, tá? Aí, após isso, admite-se que essa distribuição transversal não se altera para as demais seções da viga ao longo do vão. Eu tenho uma distribuição transversal e essa distribuição transversal vai ser a mesma ao longo do vão. E assim, gente, aquela situação, considerar o veículo tipo colocado na pior situação. E a partir dessa pior situação, eu vou replicar para todo o trecho, tá? Assim, então, assim, não vai ser o mesmo. Aqui vai ser uma solicitação menor, maior, não. É uma situação maior, que foi tida uma pior situação e vai ser assim ao longo de todo o trecho, tá? Aí fala assim, olha, gente, o trem tipo, olha, primeiro veículo tipo, né, que vocês viram, agora trem tipo. Aí está dizendo, o trem tipo é considerado constante ao longo da vida e pode ocupar qualquer posição da direção longitudinal, tá? Aí está dizendo assim, com a determinação desse carregamento para cada viga, é possível estudar as suas solicitações, caminhando com um trem tipo resultante ao longo de sua extensão, tá? Aí está dizendo, dessa forma, é possível determinar os diagramas de esforços máximos e mínimos em função de diferentes posições do trem tipo que produz os maiores valores de solicitações nas vigas. Então, eu tenho aqui, como está dizendo assim, é que a partir desse carregamento para cada viga é possível estudar as suas solicitações, caminhando o trem tipo, resultante ao longo da extensão. Só que assim, eu tenho a aplicação do trem tipo, que é o veículo tipo, e esse veículo tipo vai gerar esforços máximos e mínimos, que é lá aquela primeira imagem lá, tá, gente? Lá aquela primeira imagem vai gerar. E aí está dizendo que vai gerar esses esforços máximos e mínimos em função de diferentes posições do trem tipo, que produz os maiores valores de solicitações nas vigas, tá? Aí aqui a linha de influência, tá, gente? A linha de influência era onde eu queria chegar com vocês. É na linha de influência. Aí está dizendo assim, a linha de influência fornece os valores dos esforço, carregamento, aplicação de carga, tá? É, Deixa eu só tirar o quadrozinho. Está dizendo que a linha de influência fornece os valores dos esforços estudados atuantes em uma determinada seção S, seção transversal, para todas as posições de uma carga unitária. O que significa, gente? Veículo tipo, eu tenho várias posições dessa carga unitária, dessa uma carga unitária. Só que, assim, esses esforços, em cada ponto da ponte, vai apresentar
um esforço diferente, que vai ser o máximo, o mínimo, dependendo do apoio. Grama, máximo e mínimo, se a aplicação da força é a mesma. Porque vai depender dos elementos que estão segurando, gente. Altura, espessura da viga principal, da viga secundária, espessura da laje. O objetivo nosso é funcional. Então, assim, quando a gente fala de pré-dimensionamento, a gente fala de várias situações envolvendo pré-dimensionamento, para ver o que pode ser mais barato, tá? Mais barato, mais seguro, mais funcional. Aquele elemento estrutural que tenha um tempo de vida útil longo, tá? E que não possa trazer ELS, tá? Que é o estado limite de serviço, tá, a gente? Não pode trazer trinca, fissura, uma eventual rachadura, de forma que toda a população passe, olhe para aquela ponte, diga, vai cair, a gente está com medo, chama a televisão, chama as redes sociais, e o que o Estado gastou com aquilo, aí vai trazer problemas, tem que pagar engenheiro, perito, e é uma série de transtornos, gente. Então, aí aqui, assim, gente, bora lá. A linha de influência fornece os valores dos esforços estudados a todos em uma determinada seção S, para todas as posições de uma carga unitária. Por meio de uma linha de influência, pode-se avaliar os efeitos de cargas móveis de várias espécies, devido à aplicação de uma carga P no local considerado. Esse efeito é calculado carregando a LI, fala, né? Com a carga P. Fala que carregando essa LI que a gente fala, comprimento para a intensidade da força com a carga aplicada a P, ou seja, multiplicando a ordenada apresentada no LI pela carga aplicada. Espera aí que eu vou considera-se a área do carregamento multiplicado pelo valor da carga, tá? Então, assim, eu tenho comprimento, eu tenho aplicação de carga, eu tenho essa área do carregamento em função desse valor de carga. Deixa eu trazer essas imagens para vocês. Olha, tá falando dessa. Tá falando. E essa imagem aqui tá falando isto daqui. Deixa eu repetir aqui para vocês. Linha de influência, tá? É o LI que a gente fala. Eu tenho aqui, gente, bem aqui nesse lado aqui, olha para cá. Olha para cá, gente. Olha aqui e olha aqui. Fala assim: o valor do efeito produzido por uma das cargas concentradas, PI, que está aqui, né? P1, PI, PN, a partir da definição da linha neutra, é dado por P e N, que está falando a questão de cargas concentradas e a repetição delas, tá? Linha neutra, gente. Vocês se lembram lá da estrutura de concreto armado? A definição de linha neutra, tu tem uma força dela é dado na parte superior, tá? Então, assim, eu tenho o limite da linha neutra, que não é na parte inferior, só tem uma viga levantada, ela é a parte de cima. Ela é uma aplicação de força que acontece na parte de cima, tá? Então, eu tenho uma aplicação de força do elemento estrutural na linha neutra, tá? Não é novidade para vocês, porque, assim, lá nos concretos da vida, vocês estudaram vigas com esse conceito da linha neutra. A linha neutra é situada na parte superior e não inferior, e não é no meio.
ela é tipo de 30 a 40% na próxima à face superior, tá? Aí fala assim: o valor produzido por uma das cargas concentradas, PI, a partir da definição da linha neutra, é dada por PI e NI, sendo que esse PI é o valor da carga, o NI é a ordenada da LI da respectiva carga. Aí diz assim que, pelo princípio da superposição dos efeitos, quando atuarem todas as cargas, teremos o PI e o NI, tá? Para a carga distribuída, o efeito será aquela situação, gente, lembra de resistência dos materiais? Carga por área, tá? Com A igual a 1 mais A2, considerando a subtração de áreas negativas, olha. Aqui, tipo, eu tenho aqui como se fosse, e é o diagrama já, tá? Aí eu tenho aqui a aplicação de carga dessa carga aqui. Aqui eu tenho um exemplo, tá? De diagrama em que mostra aqui essa carga aqui, ela está descendo aqui, tá? Essas cargas pontuais, elas estão gerando aqui o que a gente chama de uma flecha, tá? Só que aqui, gente, nessa ponta aqui, dependendo do tipo de apoio, aqui esse ponto aqui, ele volta aqui ao ponto zero, porque ele é um apoio, e eu faço a aplicação e essa força, tipo, ele sobe, ele faz como se fosse uma flecha invertida. Eu tenho um apoio aqui, tá? Ele segurou, apoiou, mas aqui ele foi descendo por conta dessa carga aqui, e aí ele formou uma flecha. Isso aqui tá no nível muito macro, tá, gente? Aí, daqui, por que vai voltando? Porque aqui eu tenho um apoiozinho aqui, que ele segura, mas ele joga pela parte invertida para cima, tá? Então, assim, isso aqui é um exemplo de uma linha de influência, tá? Um exemplo, assim, bem trivial, assim, tá? Que mostra dessa forma aqui a aplicação das cargas, tá? E assim, gente, e se tiver só carga distribuída ao longo de toda essa estrutura? De acordo com números, porque isso aqui são números, tá? De acordo com os números, ela pode subir um pouquinho, mas ela estagna e depois vai assim, entendeu? Ela não forma essa flechazinha aqui que a carga pontual forma, tá? Ela não forma essa flecha, tá? Aí aqui, gente, essa é um primeiro exemplo, como você está vendo aqui, tá? Primeiro exemplo. Como você está vendo aqui, esse exemplo, gente, é uma ponte, ela é uma ponte, ela tem aqui, tipo, uma parte em balanço, que é 2 metros, aqui ela tem uma parte em balanço de 1 metro, e é um pontilhãozinho de 6 metros aqui, tá? Então, essa imagem que eu deixei ilustrativa, eu vou mostrar para vocês mais lá na frente, como é que a gente chegou nisso, tá? E aqui, mas a primeiro momento que eu te falo é que trace as envoltórias do esforço cortante e do momento fletor. Esforço cortante e momento fletor. Considerando a carga permanente aplicada, peso próprio e o trem tipo a seguir. Tá triplo aqui, é trem tipo, tá, gente? Foi o quê? E, olha, considerando carga permanente, que é o peso próprio e o trem tipo aqui, aqui na hora de fazer, gente, eu digito rápido. Aí aqui, olha, eu tenho uma carga de tenho que fazer distribuída ao longo de toda a seção. Essa seção, ela tem 2 apoios.
em balanço, que é um de 2 metros, um de 1 metro, 6, tá? E aí eu vou seguir aqui, ó. Primeiro, olha aqui, gente, primeira etapa, definir os pontos de atuação das cargas, tá? Escrevi aqui, aí eu repeti, 25 kN, 6. A gente vai voltar depois. Tipo, esse aqui é mais ou menos o resultado. A gente vai voltar depois. Mas assim, bom, acompanha o passo a passo aqui, tá? Eu só vou liberar vocês quando eu terminar aqui esse nosso exemplo aqui. Aí aqui, ó. O que que acontece, gente? Primeiro, seccional, definir os pontos de atuação das cargas. Olha aqui, gente, eu já fiz tipo um piscadinho aqui, olha, lembra? Aqui, tipo, eu dividi. Tu tem que dividir, tu tem que seccionar, essa que é a ideia. E adotar as letrazinhas para ela, olha. Fazer a adoção arbitrária das letras, tá? Dividir sempre de 1,5 metro, professor? Aqui, para esse caso aqui, foi, tipo, eu fiz essa divisão aqui por 4, tá? Porque assim, sempre procurar dividir em partes menores, 1, 1,5, 2, tá? Fazer esse critério aqui. Aí, assim, no caso, eu arbitrei isso aqui para ti, 1, 1,5 ou 2, tá? Tem gente que põe assim até menor, tipo 1, entendeu? Tem gente que coloca 1, coloca menor ainda. Porque assim, o objetivo é a gente achar o comportamento dela, dessa ponte, a cada trecho. E não colocar grandes vãos. É conhecer mesmo cada trecho de atuação dessa carga, tá? Aí coloquei o e-mail, pode ter colocado 1, eu coloquei o e-mail, tá? Aí, esse que é o objetivo, conhecer ponto a ponto, não pode colocar vãos muito grandes, que aí vai acabar perdendo o controle do conhecimento da força, tá? Aí eu vou seguir aqui, gente. Olha, primeiro, ó, eu vou ficar indo e vindo, tá? Aí aqui eu tenho esse 25 kN por metro, tá? Aqui o 2 eu mantive, esse aqui, 6 dividido por 4, tá? E ficou assim. E aí vai arbitrando A, B, C, vai colocando os pontos que tu tem que conhecer. Entendeu? Na questão da estrutura é assim. E aí foi que aconteceu essa questão dessa análise. Movimentação do trem tipo nos pontos de atuação. Quando esse trem tipo aqui é o trem tipo lá do início. Bora voltar. Tu tá vendo aqui, né? 20 kN, 10 kN. Tipo, ele estava lá na frente, lá no comando. Voltando, a gente vai voltar. Aqui ele, ó. Tá dizendo que traça envoltória, tal. Eu tenho aqui a minha carga permanente, minha carga distribuída, e eu tenho meu trem tipo, tá? Ele tá aqui. O trem tipo, ele foi o veículo tipo aplicado, tá? Ele é uma carga, e ele é uma carga desfavorável, que está sendo aplicado ao longo da ponte. Assim, gente, no caso, tipo, o trem tipo ou veículo tipo, essa ponte aí, gente, ela é uma ponte de caminhão
Bora pegar o maior caminhão e o mais pesado e colocar aí. Ela não é uma ponte de caminhão, ela é uma ponte só de veículo de passeio e de micro-ônibus, gente. Bora pegar. Na verdade, ele na internet, né? Negócio de notícia e tal, antes do serviço. Teve um caminhão que, tipo, ele passou por uma rodovia aqui próximo, aqui de São Paulo, e aí ele desmanchou aquele murinho, o armamento, sabe? O murinho, aquela barricadazinha da contenção, sabe? Desmanchou tudinho. Aí o DENIT deu a nota de que desmanchou, porque não podia, não era, não foi dimensionado aquela ponte para passar aquele caminhão. Ele infringiu uma norma, uma regra, uma sinalização, ele foi multado, porque não pode, tinha que passar por uma outra rodovia e não aquela, tá? Então, assim, o trem tipo, eu tenho aqui a carga de 20 km e de 10 km num espaço aqui, olha, num espaço aqui de 3 metros, tá? E aqui eu tenho, aí essa aqui é 20 mais 10, 30, dividido por 3, 10 km por metro. Tá aqui, olha, gente. Aí, bora lá, já entendeu. Depois tu pega de novo se tu não entendeu. Aí aqui passou por esse trecho aqui, tá? Passou por aqui. Aí passou nos primeiros, que a gente fala que nos primeiros 3 metros. Passou aqui, tipo, ficou 1 metro aqui e 50 aqui. Olha, gente, coisa meio enjoadinha, tu vai desenhando isso aqui. Aí tá, aí depois ele disse que passou por aqui e passou por aqui, tipo, 1,5 mais 1,5, 3 metros. E assim ele fez o percurso até aqui e depois foi. Esse veículo tipo, ele foi percorrendo a ponte e com essa atuação dele, nós podemos traçar o diagrama que interessa para a gente, tá? A linha de influência nada mais é do que isso que tu está vendo agora, tá? Isso que você está vendo agora. Movimentação do trem tipo nos pontos de atuação da carga. Ele ainda está andando ainda, gente, olha. Ele está entre o trecho C e o trecho E. Ele está fazendo o percurso dele, ele está aplicando a carga dele. Depois, ele vai para o trecho... Ai, mexi no negócio. Depois, ele vai para o trecho D ao trecho F. Aí, depois, ele vai para o trecho E até o trecho G. Ainda fica tipo um pedacinho dele para lado de fora, tá? Aí, agora, movimentação do trem tipo nos pontos de atuação. Gente, isso aqui, a movimentação dele é da forma como ele anda, tá? É da forma como ele anda. Então, assim, tu vai desenhar isso, tá? Quando pedir para ti de acordo com a situação que eu vou propor para ti, tá? Aí ele andou lá no finalzinho e parou lá. Ele fez. O que tu tem que saber aqui nessa situação? Primeiro, a interpretação de definir pontos de atuação de cargas, que são isso aqui, daqui embaixo, isso aqui é ponto de definição, pontos de atuação de cargas, isso aqui. Espaço com as letras arbitrárias, é tu que vai definir. Após isso, o caminhamento, a movimentação do trem tipo nos pontos de atuação das cargas. Ele está caminhando aqui, olha. Está caminhando no trecho dele. Seguir a sequência desse trecho. Percebe que ele vai caminhando. Não é porque ele chegou no ponto aqui no F que ele parou de andar e vai ficar parado aqui, estagnado. Não, ele vai ter que sair da ponte. Então,
preste atenção nesse comando, que depois do F ele segue a viagem dele, tá? Ele segue a viagem dele até o ponto G em diante, tá? E fica um pouquinho do G e aí ele ainda precisa sair ainda. Ele ainda fica uma parte fora e uma parte dentro. Tipo, fica 2 metros fora, ainda fica 1 metro dentro. É movimentação do trem tipo nos pontos de atuação. Tem que seguir sempre a trajetória, tá? E agora, cálculo das reações em função da carga permanente. A nossa primeira conversa sobre linha de influência, e a gente vai... eu sempre gosto, né, de fazer essa recapitulação com vocês, até mesmo para se lembrar, tá? Aqui, voltando, olha, gente, eu tenho aqui um trecho, o meu trecho total aqui é 2 mais 6, 8, 9. Eu tenho aqui o meu trecho todo, que é 9. Aqui eu tenho lá na resistência dos materiais, lá, né, gente? Mecânica dos sólidos, não sei qual é o nome que vocês viram. A questão do. A questão das reações, tá? Esse 225, ele foi multiplicado. Deixa eu voltar aqui, gente. Ele foi multiplicado pelo fator 10, tá? Porque 2 mais 6, 8, 9. Aí ele considerou 1 metro daqui, tá? Aí, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aí eu tenho aqui o 25 kN vezes 10, tá? 25 daqui, tá? Vezes esses 10. Esse aqui é o primeiro exemplo, tá, gente? Tá? Eu tenho aqui as reações, tá? E aqui, gente, eu não vou me atrelar assim, não vou parar muito com vocês, mas semana que vem eu volto com vocês. Mas aqui eu tenho as reações, que são as reações de apoio, tá? Eu quero que tu pare, pegue e dê uma estudada nessa questão dessas reações, tá? Dá uma olhada nessas reações, eu vou só seguir um pouquinho aqui. Aí eu tenho aqui um cálculo de esforço cortante em função da carga permanente, tá? Aqui, o que acontece com a questão do cálculo do esforço cortante? Eu estou conversando aqui com vocês pela primeira vez, mas eu vou voltar com esse assunto aqui semana que vem, tá, gente? Analisando a carga permanente aqui. Ele traçou aqui, gente, um tracejado vermelho aqui, tá? Que é o nosso... Ai, meu Deus. Peraí. Aqui, ó. A partir disso, eu tenho o cálculo do esforço cortante. Por quê, gente? Lembra que falei para vocês? Gente, tem que analisar cada trecho. Cada trechozinho deve ser analisado. Então, aqui eu tenho esse 25 kN por metro vezes 2, só que assim, por que é negativo? Aqui, professora, ele está atuando em sentido contrário, gente. Tá atuando em sentido contrário. Quando ele atua em sentido contrário, ele é negativo. Aqui, o apoio, ele está vindo no sentido positivo. Mas esse 25kN, ele está agindo no sentido negativo, tá? Então, eu tenho
esse menos 50 kN, tá? Aqui, gente, eu quero que tu faça essa reação de apoio bem daqui, olha, 131,25. 131, que eu peguei de lá da reação de apoio, a gente vai ver semana que vem também. Esse 131 é da reação de apoio daqui de trás, tá? Que tu vai verificar depois e vai realizar o processo de cálculo. É igual o processo do diagrama do esforço cortante, tá? Eu tenho o menos 25, porque ele está atuando como carga negativa, ele está descendo, tá? Ele tá agindo no sentido contrário à reação de apoio. E eu tenho o mais 131,25, que está exemplificado aqui atrás, que ele é positivo. Por quê? Porque ele está segurando, gente. Base lá da mecânica dos sólidos, tá? E a partir disso eu tenho o primeiro diagrama, tá? Que eu começo aqui desse ponto A, aí ele vai descendo aqui, ele vai descendo, e depois ele vai subindo, porque esse 81, ele é positivo, tá? Agora, a partir disso, foi calculado o primeiro trecho do diagrama de linha de influência, né? Que foi do ponto A até o ponto B. Beleza, conseguimos. Aí agora ele já quer o do ponto C. O do A e o do B já está pronto, tá? Agora a gente vai do B até o C, tá? Aqui, de novo, gente, menos 25, porque é negativo, né? 3,5, porque 2 mais 1,5, 3,5, mais 131, que está aqui, da reação, cálculo da reação, tá? Que tu volta lá. E isso dá igual ao que? 47,75, tá? Então, aqui eu já achei a carga no ponto C, eu achei, tá? Achei a carga no ponto C. Aí agora eu quero achar a carga no ponto D, menos 25 de novo. Aí está dizendo mais 131, porque um está negativo, o outro está positivo, tá? E aí assim, gente, 25, ele está aqui. E o 5, por quê? 1,5 mais 1,5, 3, mais 2. E aí já gerou essa carga de 6,25. Percebe que tem diferenças em questão de atuação? Por exemplo, aqui no ponto C a carga já deu maior, já deu 43. Aí ali no ponto D já deu uma carga bem menor, que deu uma carga de 6. E aí a gente vai ver como é que fica, a gente vai ver como é que gerou o diagrama, tá? Mas antes disso, bora finalizar aqui chega próximo, traçar todos os esforços, que depois tu vai voltar lá para trás para ver como foi que ficou cada valor com sua respectiva linha de influência. A gente não chama diagrama, a gente chama linha de influência. Aqui, de novo, menos 25 com 6,5. Por quê? 3, 2, 5. 5 mais 1,5, 6,5. Aí, menos 25 mais 6,5, mais 131, que é a reação no ponto A, tá? No ponto B, quer dizer. No ponto B, tá? A reação é aqui no ponto B. E aí, eu já deu um valor negativo, gente, olha. Valor negativo quer dizer que está comprimido. Ponto de atenção aí, nesse ponto Ezinho aqui. Aqui a carga já ficou pequena, aqui a carga já foi 40, aqui a carga é 6, aí a carga aqui já foi menos 31. Para você ver como em cada ponto a solicitação é diferente,
tá? Aí aqui no ponto F, esse 93 ponto é o cálculo lá daquela primeira parte, tá? A gente dá uma olhada lá e volta. Na hora que vem, a gente vai relembrar isso aqui tudinho, tá? Aí aqui eu tenho novamente menos 25, que é a carga negativa, vezes 8, porque 1,5 vezes 4, 6, mais 2, 8, e o 131 ali que eu já tenho, que é um apoio, é positivo, tá? Que já é menos 68,75. Praticamente dobrou, olha, gente, a atuação da carga negativa. É ponto de atenção. É por isso que é importante essa questão desses esforços. Aí aqui, carga F à direita e carga F à esquerda, aquele balançozinho, já deu 25 km, ou seja, já subia um pouco. É porque completou todo o trajeto, tá? Completou todo o trajeto. Aí, aí deu uma equilibrada para 25 km positivo, tá? Aí aqui a gente foi traçado esse nosso primeiro diagrama, tá? Olha, 25, e parou aqui. Por que a gente ele deu uma subida aqui para 25? Porque isso aqui é um apoio. Esse daqui é um apoio. Então, assim, esse está dizendo cálculo do esforço cortante. Esse é um diagrama que a gente chama linha de influência também, tá? Deixa eu passar aqui para vocês, gente. Aqui. Não, outro. Aí eu tenho aqui a carga permanente. A gente lançou aqui carga, tá? A gente coloquei carga. Aqui, essa primeira tabela, essa primeira coluna aqui que eu fiz para vocês, já foi dos valores que a gente calculou aqui. Todos os valores calculados foi aqui. A partir daí, a gente tem a carga móvel, que é a mínima ao máximo, e a envoltória das solicitações, que é um tema da nossa próxima aula, tá? Carga móvel e envoltória das solicitações, tá? Que a partir disso, com esse mesmo diagrama, a gente vai preencher, tá, gente? Aqui, se você pegar essa semana, final de semana, se tu pegar e dar uma analisada nesse material, ele tá bem intuitivo, gente. Se tu pegar teu caderninho e for fazendo assim, já ir treinando para a tua segunda prova, vai dar bom para ti, entendeu? Sempre, sempre falo para todos os meus alunos, para todos, que isso aí é assim, é para a tua vida, não é para fazer prova, primeira prova, segunda prova, isso daí é para cumprir tabela. Mas assim, todo esse material que eu faço, tu vai usar para a tua vida. É para ti, é para tua profissão, tá? Para te entender a dinâmica, assim, de como é o cálculo, de como é a interpretação, de memória de cálculo em projeto, tudo isso, gente. Isso aí tu vai usar isso até o fim da tua vida. Aí tá aqui, olha, gente, tá aqui a memória de cálculo, tá aqui, olha, tá tudo aqui. Esse material já tá contigo. Eu vou seguir na semana que vem o mesmo trajeto, olha. Olha aqui o trajeto. Olha o trajeto, gente. Não tem nada diferente, mas mudou o nomezinho lá, né? E é a carga móvel, tá? E a envoltória. Isso aqui é a carga móvel. Móvel, olha, M móvel. Nos pontos, tá? Aí aqui a gente fez o esforço cortante, que é o momento fletor,
calculou, né, aqui o momento fletor. Olha aqui o momento fletor. Em relação à carga móvel, olha, o momento fletor, traçou o diagrama. Olha aqui, cargas permanentes do esforço cortante e do momento fletor. A gente chama de linha de influência, na ponte é assim. Tá? Olha aqui a atuação de carga aqui. Olha, linha de influência devido à carga unitária. A gente não coloca tipo, a carga como uma só, a gente vai fazendo uma representação, um desenhinho. Aí, a partir disso, vai fazer o que a gente chama lá na teoria das estruturas como análise unitária. É valor pequeno mesmo, gente. Olha, 1, 2... É uma análise que a gente faz em função de carga unitária. Olha aqui o V, que é cortante. Em relação à linha de influência de carga unitária, esforço cortante, momento fletor. Olha, é a quinta etapa, é um exemplo só. Ela não é difícil. Para um desenho esquemático aqui. Carga unitária, de novo. Tipo, olha, esses valorzinhos que tá pequeno aqui, tá conhecendo, olha, finalizou em 0. Tipo, estagnou o momento, sabe? Gente. Aí aqui, novamente, em relação ao trecho, tá? Aí isso aqui também, em relação à carga unitária, aí já gerou um outro esforço importante. Em relação ao ponto E, assim, gente, percebe que vai só caminhando, olha. Aí finalizou aqui, olha. Tipo, vai caminhando a cada trecho. E a cada trecho gera E aí, depois disso, olha, montou a tabelinha. Essa tabela que tu vai fazer. Olha. Força cortante, função do trem tipo, olha. Aí isso aqui é lá no papel quadriculado, isso aqui se fosse dentro de sala, tu ia fazer. Isso aqui é mais o desenhinho lá no papel quadriculado, sabe? Quando essa disciplina era presencial, a gente fazia no papel quadriculado e vocês faziam o desenhinho. O papel ficava bacana. Olha aqui, gente, coisa mais bonita, a linha de influência. E, assim, tu já calculou todos os números, sabe? Aqui, isso aqui é a representação, através. Olha, aí assim vai seguir até o ponto. E aí está dizendo, por fim, voltória dos esforços cortantes. Aí vai calculando, vai fazendo aqui, olha. O desenhinho dela. Determinação do momento filetor em função do trem tipo. Em cada trecho. Tá, gente? Isso é. Na outra aula, mas assim, isso aqui e está dizendo aqui, sexta etapa, linha de influência devido ao trem tipo. Por quê, gente? E olha que esse aqui é pequeno, porque a gente fazendo manual, assim, no programa é rapidinho, mas é porque manual, assim, gera muito diagrama. Tu faz o cálculo e tem que fazer o diagrama, que é como foi que ficou. Olha, gente, aqui está dizendo que
a envoltória dos esforços cortantes. Eu tenho apoio maior aqui na reação em B, aqui na F. Apoia um pouco. Nesse meio aqui, valor máximo, é gerar uma flecha muito grande nessa ponte, olha. Gerou uma flecha grande nessa ponte. Então, recalcular. Recalcular, tá? Tá. Aí, então, gente, na semana que vem a gente vai voltar para esse material, tá? Vai voltar para esse material. A dinâmica da linha de influência é esta, tá? Tem algumas coisas que está mais esmiuçado, porque é o desenho que é feito, passo a passo. Mas, assim, para determinar a linha de influência, é a cada metro, jogando carga unitária por metro, para poder conhecer como é a solicitação daquela ponte. Se não fazer isso, se jogar tipo como fosse uma carga macro, tu não vai conseguir conhecer cada solicitação a cada metro, digamos assim, tá? Então, assim, é nessa linha que é esse material, tá? Como eu falei para vocês, para o entendimento, dá uma olhada, dá uma estudada que esse PDF já está contigo, teve esse material. Tá aí, unidade 2, e dê uma estudada, que é isso que eu vou fazer, de que eu vou colocar uma questão assim na nossa segunda prova, tá bom? Então, gente, eu vou baixar aqui a lista de presença, tá? De vocês. Baixar a lista de presença, que estou baixando. Tá? E eu vou lançar a presença de vocês aqui no CIA, tá? Então, é isso. Semana que vem, dia 23, eu encontro vocês de novo para a gente conversar sobre linha de influência, tá? Resolver esses exercícios e é isso. Dá uma olhada nisso. Isso daí que eu vou